cosseno de θ. O raio é o dobro do cosseno de θ em coordenadas polares. Tá? Caso anterior, eu peguei a reta, que eu já sei a sua equação em coordenadas cartesianas, para a partir disso obter a sua equação em coordenadas polares. Aqui eu já tenho uma equação em coordenadas polares e pergunto para você, que curva é essa? Bem, vamos fazer uma tabela. Uma tabela onde eu coloco o raio como função do θ. Então, vamos lá, essa tabela aqui, ó. Tabela simples. Ó, vou colocar aqui o θ e aqui o raio. Então começa. θ igual a 0. Quanto é o raio? 2. θ igual a π sobre 6. Eu penso em radianos, tenho que pensar em radianos. 30 graus. Π sobre 6. Quanto é o raio? 2 raiz de 3 sobre 2. Porque o cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Então fica 2 raiz de 3 sobre 2, que dá quanto? Raiz de 3. Que é menor do que 2, certo? Tá? Próximo ângulo. Π sobre 4. Quanto equivale o raio? 2, raiz de 2 sobre 2, vale quanto? Raiz de 2. Próximo ângulo. Π sobre 3. Quanto é o raio? 1. Raio é 1. Depois do π sobre 3, vem qual? Π sobre 2. Quanto é o raio? 0. Raio é 0. Vamos para o próximo ângulo. Qual é o próximo ângulo? Hã? Π? Não, tem outros ângulos, ó. Então vamos pensar aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu colocar aqui. Aí eu vou ter um cuidado aqui de fazer com mais cuidado, tá? Colocar o eixo polar, ó. Vou colocar o eixo polar aqui com mais cuidado, certo? Tá? Tá aqui o centro, né? Que é o eixo polar. E quais são os ângulos? Quais são os ângulos? Os ângulos são... Olha, alguém pediu emprestado os meus esquadros e só sobrou o meu transferidor. Então os ângulos são aqui. Cartejão. 45, 60, que, né? 90, 90, cara, 120, 120, qual é? 150, ainda tem o 135 aqui. Ah, tá certo? Beleza, vocês entenderam, tá? Então, vejamos os raios. Eu vou colocar os raios em preto, tá? Os raios em preto. Bem, o primeiro bicho aqui é 2, né? 2 aqui. 1, 2, 2. Vamos sacar aqui o 2 aqui. 2 aqui. Tá? Então, o raio, quando o ângulo é 0, quanto é o raio? 2. Mas vamos traçar. Primeiro aqui é 30 graus, né? É o auxiliar, tá? Depois esse, só para você ter uma ideia. É a última vez que eu faço assim, tá? Com esse cuidado. Depois eu faço a mão livre. Dá muito trabalho fazer desse jeito. Será que vocês valem a pena o trabalho? Vale, né? Tá? Vai lá, cala a boca aí. Vamos ver. Depois, esse ângulo aqui, qual é? É o... Tá?
lá, moçada. Tá aqui, ó. Mas presta atenção. Que ângulo é esse, hein? É o π sobre 6. Esse aqui é o π sobre 4. Esse aqui 3, né? Π sobre 3. Π sobre 2 é esse. Qual é esse aqui? 2π sobre 3, que é o 4π sobre 6, certo? 1π sobre 6, 2π sobre 6, 3π sobre 6, que é o π sobre 2, 4π sobre 6, que é o 2π sobre 3. Qual é esse aqui? 3π sobre 4, ó. Uma vez, duas vezes, três vezes. 3π sobre 4. Qual é esse aqui? 5π sobre 6. E finalmente, esse ângulo aqui que é quanto? Que é o quê? Π. Então vamos colocar nesses aqui. Quando for 2π sobre 3. 2π sobre 3. Quanto é o raio? Quanto é? Quanto é o cosseno de 2π sobre 3? Cosseno de 2π sobre 3. Menos 1/2. Que é menos o cosseno de 60. Tá certo? É menos 1/2. Então quanto é o raio? Menos 1. Quanto é o cosseno de 3π sobre 4? Menos raiz de 2 sobre 2. Então quanto é o raio? Menos raiz de 2. Olha o que está acontecendo, ó. Vamos mais um aqui desse lado. Depois 5π sobre 6. Quanto é o raio? Quanto é o cosseno de 5π sobre 6? É menos raiz de 3 sobre 2. Quanto é o raio? Menos raiz de 3. Continuando aqui. Θ e R. Quanto é no π? Quanto é o raio? Menos 2. Qual seria o próximo ângulo? 2π mais π sobre 6. 2π mais π sobre 6 não, desculpe. Π mais π sobre 6, que é quanto? 5π sobre 6. Hã? Opa, desculpe. Π mais π sobre 6, 7π sobre 6. Quanto é o cosseno de 7π sobre 6? É o mesmo cosseno de 5π sobre 6. Então o raio dá quanto? Menos raiz de 3. Tá certo? Menos raiz de 3, ó. Estão entendendo, ó? Menos raiz de 3. Onde é que está esse ângulo, ó? Onde é que está esse ângulo? Esse ângulo está aqui, ó. É o... Qual, hein? Menos 30 graus. Aqui. Tá certo? É o pra... Desculpa, pra cá mesmo, né? No centro. Opa, marquei errado. Não, é porque é assim, cara. Calma. Deixa eu estar marcando errado. É assim. Estava usando de forma errada o transferidor. O transferidor tem que ser usado assim, ó. Tá? Então quando eu marco pra cá, tem que estar aqui. Então falha minha, tá aqui agora consertado, tá aqui o próximo. Que é a continuação daqui. Eu acho que você está falando isso, né? Sim. Você foi muito mais inteligente do que eu. Tá? Ou menos burro, né? É melhor assim, né? Tá ok? Então isso aqui é o 7π sobre 6, tá certo? Beleza. Mas olha, vamos marcar. Raio 2. Faz de conta que isso aqui é o 2, tá? 2, ó. Raio 2 está aqui. Então, por onde é que vamos traçar a curva em azul, tá? Raio 2, ó. Raio 2 está aqui. Passa por aqui. Qual é o próximo raio? Qual é?
Raiz de 3. Quanto é que dá raiz de 3? Dá 1,7 alguma coisa. 1,7 dá mais ou menos por aqui. Tá certo? Então, marca aqui, ó. 1,7. Qual é o próximo raio? Qual é? Raiz de 2. Raiz de 2 é 1,4. Deve estar mais ou menos por aqui. Tá entendendo? O meu dedo, ó. 1,4. Eu passo. Qual é o próximo raio? Qual é? Aqui sobre 3. 1/2, né? Metade de 2, né? Tá aqui, ó. Então a curva passa por aqui. Qual é o próximo raio? Quando o ângulo é π? Π não, π sobre 2, quanto é 0. Então eu já sei o seguinte, quando eu vou com o ângulo de 0 a π sobre 2, o raio decresce de 2 até quanto? Até 0. Então a curva é essa daqui, ó. Ela vai assim. Aí vai sair horrível. O pincel tá novo. Mas vem por aqui. Faz isso. Faz isso, faz isso. Tá aí, negócio assim. Tá certo? Agora, observem. Quando o ângulo é 2π sobre 3, quanto é o raio? -1. Só que o ângulo está desse lado, o raio é marcado no lado oposto, porque o ângulo é o quê? Negativo. Quebra não. Tá? Ó, então já vou marcar aqui. Eu sei que aqui já vai dar negativo, ó. Marcar para cá, certo? Depois vai precisar marcar, ó, para cá, certo? Depois vai precisar o quê? Para cá. Tem mais um? Não, tem não. Tem esse aqui, ó. Só para ter uma base, tá? Para ter uma base. Não vou pegar. Não precisava, mas vamos lá. Quando o ângulo é 2π sobre 3, quanto é o raio? -1. Então, -1. Ó, o ângulo 2π sobre 3, marca aqui quanto? -1. O ângulo tá, ó, do outro lado. Quando é 3π sobre 4, quanto é o ângulo? Menos raiz de 2. Menos raiz de 2 está aqui, ó. 3π sobre 4 está aqui, né? A continuação dessa, né? Menos raiz de 2 está aqui. Tá? Quando o ângulo é 5π sobre 6, quanto é o raio? Quanto é o raio? Menos raiz de 3, que dá 1,7 alguma coisa, dá mais ou menos por aqui. É, só pegar o de lá de cima e baixar. É a mesma coisa. Você está acabando comigo hoje. Mas tudo bem, faz parte, tá? Não, beleza. E quando o ângulo é π, quanto é o raio? -2. Então tá aqui. Ou seja, quando o ângulo vai de π sobre 2 a π, o raio aumenta negativamente, aumentar, quer dizer, em valor absoluto, vai de 0 a -2. Então a curva se fecha. E depois eu preciso marcar mais? Não, porque começa a se repetir. Quando o ângulo é 7π sobre 6, quanto é o raio? Menos raiz de 3, vai cair bem aqui, ó. E aí tudo se repete. De modo que quando eu faço o ângulo variar de 0 a 2π, eu dou 2 voltas sobre esta curva. Eu dou uma volta no plano cartesiano, quando o ângulo vai de 0 a 2π radianos, eu dou uma volta no plano polar, mas eu descrevo a curva 2 vezes. Porque de 0 até π eu já dou uma
volta. E que curva é essa? É uma circunferência. Como é que eu sei que é uma circunferência? Passa para coordenadas cartesianas. Vamos fazer isso. Vamos escrever essa curva em coordenadas cartesianas, transformar de coordenadas polares para coordenadas cartesianas, para ver que isso aqui é uma circunferência. Tá? Como é que eu faço isso? Tá? Então, seja alfa essa curva. Vamos designar a curva. Seja alfa a curva com equação polar. Seja alfa. Deixa eu ver como é que eu coloco nas notas, só para explicar. Tá? Vamos ver. Colocar assim que fica melhor. Dado um ponto P, dado um ponto P, distinto da origem, tá? Diferente do ponto 00, 00 é a origem em coordenadas cartesianas, tá certo? Com coordenadas polares, com coordenadas cartesianas x, y e coordenadas polares r, θ, tá certo? Tem-se o seguinte, primeiro, se ele é distinto da origem, o r é diferente de zero. Tem-se r diferente de zero. A sua distância da origem, portanto, é diferente de zero, mas quem é o r? É raiz de x2 mais y2. Isso aqui também é diferente de zero. E você tem a seguinte equivalência. O r é igual a 2 cosseno do θ. 2 cosseno θ, se somente se, aí eu pergunto, quanto é o valor do R, quanto é? Quanto é o valor do R? Não, quanto é o valor do R em coordenadas, aí vamos levar para coordenadas cartesianas. Raiz quadrada de quê? x2 mais y2. É igual a quê? A 2 vezes cosseno de θ. Mas quanto é o cosseno do θ? Se o ponto tem coordenadas cartesianas x, y, quanto é o cosseno? Ó, vou fazer um desenho aqui para vocês. Pra você lembrar. Tá? Tá aqui coordenadas cartesianas, y, tá aqui x, coloco o eixo polar bem aqui, tá aqui o eixo polar, tá aqui meu ponto P, ele tem coordenadas cartesianas x, y, certo? E ele tem coordenadas polares r, θ. Tá? Coordenadas polares r, θ. Então, quem é o cosseno de θ? É y sobre x, não. Y sobre r. Então, fica 2 vezes o quê? Cosseno do θ, ó, que é o quem? Que é o y sobre quem? Sobre r. Mas quem é o r? Raiz quadrada de x2 mais y2, que é diferente de zero, eu posso fazer essa conta. Que é se somente se o quê?
Tá? Multiplica, né? Fica x2 mais y2 igual a 2y.